Imagina dois carros parados no mesmo semáforo. Do lado esquerdo, um SUV preto, 0 km, rodas enormes, ainda com cheiro de novo. Do lado direito, um popular velho, de uns 15 anos, com um arranhão na porta. Agora me responde rápido, sem pensar muito, qual dos dois motoristas tem mais dinheiro? Se a sua cabeça apontou para o SUV, parabéns, você é uma pessoa normal. A gente foi treinado a fazer isso. Só que tem um problema. Os dados dizem que, muitas vezes, a resposta certa é o contrário do que o instinto grita. Deixa eu te dar um exemplo que talvez você conheça de perto. Aquele amigo que trocou de iPhone de novo esse ano. Que postou a viagem, o rodízio, o tênis novo. Por fora, vida de rico. Por dentro, às vezes é uma fatura de cartão rolando juros de mais de 400% ao ano. Aparência de abundância, realidade de dívida. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje, com calma. Parecer rico e ser rico são duas coisas completamente diferentes. Uma é barata de fingir, a outra é quase invisível. Nos próximos minutos eu vou te mostrar, em números concretos, e com dois personagens que começam exatamente iguais, porque parecer pobre, ou pelo menos parecer comum, pode ser uma das estratégias financeiras mais inteligentes que existem. E no fim, 6 movimentos práticos que separam quem acumula patrimônio de quem só acumula parcela. Senta aqui que essa conversa pode mudar a forma como você gasta a partir de hoje. Vamos começar desfazendo uma confusão que custa caro. A maioria das pessoas acha que rico é quem gasta como rico. Carro importado, roupa de marca, jantar caro. Mas isso não é riqueza. Isso é consumo. E consumo é justamente o oposto de acumular. Pensa assim, parecer rico é fácil. Hoje, com uma parcela aqui e um limite de cartão ali, qualquer pessoa consegue dirigir um carro caro e usar um relógio bonito. A aparência está à venda, parcelada em 12 vezes. O que ninguém vê é a conta que chega depois. Ser rico é o contrário, é o que você não vê. É o dinheiro que ficou guardado, investido, trabalhando em silêncio. É o patrimônio. E patrimônio, por definição, é invisível. Ninguém olha para você na rua e enxerga sua reserva de emergência. Aqui entra a palavra mais importante do vídeo inteiro. Patrimônio líquido não é quanto você ganha, é quanto sobra e fica com você. É tudo que você tem, dinheiro, investimentos, bens quitados, menos tudo que você deve. Uma pessoa pode ganhar 15 mil por mês e ter patrimônio negativo, porque deve mais do que tem. E outra pode ganhar 3 mil e ter patrimônio positivo crescendo todo ano. Renda é o quanto entra. Patrimônio é o quanto você conseguiu manter. E é o patrimônio que te dá liberdade, não o salário, não o carro, não o feed. Salário alto com gasto alto te prende, patrimônio te solta. Guarda essa ideia, porque ela é a régua que a gente vai usar o vídeo inteiro. O jogo não é parecer, o jogo é ter. E quase ninguém está jogando o jogo certo. Para você entender por que esse assunto é tão urgente aqui, deixa eu te mostrar o cenário do Brasil. E os números são pesados. Hoje, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 80%. É recorde da série histórica, segundo a pesquisa de endividamento da Confederação Nacional do Comércio. Pensa no que isso significa. Em cada 10 famílias na sua rua, 8 devem para alguém. E grande parte dessa dívida está no lugar mais caro possível, o rotativo do cartão de crédito. O juro do rotativo no Brasil passa de 430% ao ano, segundo o Banco Central. Deixa eu traduzir isso. Uma dívida de R$ 1.000 que você não paga pode virar mais de 5 mil em 12 meses. É o tipo de juro que transforma uma comprinha em uma bola de neve. Tem mais. O Brasil tem mais de 80 milhões de adultos inadimplentes com o nome negativado. A dívida média de quem está nessa situação passa de R$ 6.500. É quase metade da população adulta do país com contas em atraso. E do outro lado, a proteção é mínima. Uma pesquisa da Ambima com o Datafolha mostrou que cerca de 1/3 dos brasileiros não tem nenhuma reserva de emergência. Somando quem tem reserva para no máximo um mês, mais da metade está completamente desprotegida. Qualquer imprevisto, o carro quebrou, perdeu o emprego. E a pessoa cai direto no cartão. No rotativo de 400%. Junta tudo isso, muita dívida, juro altíssimo, quase nenhuma reserva. É o ambiente perfeito para confundir aparência de riqueza com riqueza de verdade.
Porque quando todo mundo tá devendo para manter as aparências, parecer rico vira o normal. E sair desse normal é o que vai te deixar de verdade à frente. Agora deixa eu te apresentar duas pessoas, o Marcos e a Júlia. Importante. Eles são personagens, composições que eu criei para te explicar o conceito. Não são pessoas reais. Mas a matemática deles é absolutamente real. E talvez você reconheça os dois. Marcos e Júlia começam exatamente no mesmo ponto, mesma idade, mesma cidade, mesmo salário, R$ 6.000 por mês. Os dois acabaram de receber um aumento. A pergunta do vídeo é simples. O que cada um faz com esse dinheiro? O Marcos faz o que a maioria faz. Com um aumento na conta, ele se sente rico e decide parecer rico. Vai na concessionária e financia um SUV zero. A parcela 1.800 por mês, por 60 meses. Ele olha para a parcela e pensa: cabe no meu orçamento. E cabe, no susto. Mas repara no que aconteceu. O Marcos acabou de comprometer quase um terço do salário dele por 5 anos com uma coisa que perde valor todo dia. Porque carro é assim. No instante em que sai da loja, já vale menos. A Júlia ganha o mesmo, mas ela faz outra conta. Compra um carro usado, bom, confiável, à vista, ou quase, sem parcela. E aquela diferença, os 1.800 por mês que o Marcos manda para o banco, a Júlia manda para ela mesma. Investe. Todo mês. Antes de gastar com qualquer outra coisa. Por fora, no primeiro ano, o Marcos parece estar ganhando. O carro dele é mais bonito. As fotos são melhores. No grupo da família, é ele que parece ter vencido na vida. A Júlia tá no carro velho. Ninguém posta o carro velho, mas vamos olhar por baixo do capô, o capô financeiro. No fim do primeiro ano, o Marcos pagou mais de R$ 20.000 de parcela e o carro dele já desvalorizou. O patrimônio dele com aquele carro é menor do que ele deve. Patrimônio líquido, negativo. A Júlia, no mesmo ano, juntou mais de R$ 20.000 investidos, rendendo. Patrimônio líquido, positivo e crescendo. E tem um detalhe psicológico que quase ninguém percebe. O Marcos, dirigindo o SUV, se sente mais rico, e quando a gente se sente rico, a gente gasta mais. O restaurante caro combina com o carro, a roupa combina com o restaurante. O carro não foi só uma compra, virou um estilo de vida inteiro que puxa gasto atrás de gasto. A Júlia, no carro usado, não tem esse gatilho. Ela continua se sentindo uma pessoa comum, então continua gastando como uma pessoa comum. E sobrando. Um único símbolo de status muda o comportamento da pessoa em tudo. É por isso que parecer rico é tão perigoso. Não é só o preço da coisa, é o que a coisa faz com a sua cabeça. Mesmo salário. Mesma largada. Um ano depois, um está construindo uma montanha, o outro está cavando um buraco. E a diferença não foi sorte, nem herança, nem um salário maior. Foi uma escolha, repetida todo mês. Parecer ou ter. Segura essa história, porque a gente vai voltar nela. Agora deixa eu te dar as ferramentas para você ser a Júlia. Esses são os 6 movimentos que separam quem acumula patrimônio de quem acumula parcela. Não é teoria. É o que dá para começar a aplicar essa semana. Existe uma diferença gigante entre comprar uma coisa que trabalha por você e comprar uma coisa que só brilha. Ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso ou cresce de valor. Um investimento, uma reserva rendendo, uma ferramenta que aumenta a sua renda. Holofote é o que só chama atenção e perde valor, o carro caro, o gadget novo, a roupa de marca. Não é que você nunca possa comprar um holofote. É que a maioria das pessoas compra só holofote e nunca ativo. A virada é simples. Antes de comprar algo caro, pergunta: isso me deixa mais rico ou só me faz parecer mais rico? A Júlia comprou um ativo todo mês. O Marcos comprou um holofote de R$ 1.800 por mês. E olha o detalhe cruel, o holofote do Marcos não fica parado. Ele perde valor. O carro dele naqueles 5 anos vai valer quase metade do que custou. O ativo da Júlia faz o caminho contrário, cresce. Então não é só que um gasta e o outro guarda. É que um tá num barco furando e o outro num barco subindo a maré. A mesma água, direções opostas. A maioria das pessoas guarda o que sobra no fim do mês. E você já sabe o que sobra
Nada. A regra que vira o jogo é o contrário. Separe o seu dinheiro antes de gastar, não depois. Assim que o salário cai, manda uma fatia direto para um investimento, nem que comece com R$ 100. Trata isso como um boleto, o boleto mais importante do mês, o boleto do seu futuro. Se você esperar sobrar, nunca vai sobrar. Se você tirar primeiro, você se acostuma a viver com o resto. E o resto sempre dá. Faz um teste mês que vem. Assim que o salário cair, antes de qualquer coisa, tira 10% e manda para um lugar que você não vê no dia a dia. Se hoje 10% parece muito, começa com 5. O número importa menos que o hábito, porque o que está em jogo aqui não é o valor de um mês. É a pessoa que você vira depois de 12 meses fazendo isso. Quem se paga primeiro, um ano depois, é outra pessoa com o dinheiro. Esse é o assassino silencioso do patrimônio. Funciona assim: você ganha um aumento e na mesma hora aumenta o padrão. Salário sobe, vem o carro melhor, o AP maior, o restaurante mais caro. No fim, você ganha o dobro e continua sem sobrar nada, só que agora com contas maiores. Isso tem até nome: inflação do estilo de vida. Quanto mais você ganha, mais você gasta e o patrimônio fica parado. O truque dos que enriquecem é deixar o gasto subir bem mais devagar que a renda. Ganhou aumento? Manda metade dele direto para o investimento antes de se acostumar com ele. Pensa no Marcos. Cada vez que o salário subia, vinha um carro melhor, um plano de celular maior, um restaurante mais caro. Em 10 anos ele dobrou de renda e continuou sem sobrar nada, só que agora com contas 2 vezes maiores. Ele correu a vida inteira para ficar no mesmo lugar. A Júlia recebeu os mesmos aumentos, mas a cada um ela subiu o padrão um pouquinho e mandou o resto para o futuro. O dinheiro do aumento, em vez de virar boleto, virou liberdade. A gente foi ensinado a perguntar quanto a pessoa ganha, pergunta errada. A pergunta certa é quanto a pessoa tem, quanto sobrou depois de tudo. Tem gente ganhando 30 mil por mês com patrimônio negativo, afundada em financiamento. E tem gente ganhando 4 mil que, em 10 anos de constância, montou um patrimônio que dá para viver de renda. Comece a medir o seu jogo pelo placar certo. Uma vez por mês, soma o que você tem e subtrai o que você deve. Esse número, e não o seu salário, é o que diz se você está ganhando ou perdendo. Quando o Marcos assinou a parcela de R$ 1.800 do SUV, ele não perdeu só 1.800. Ele perdeu tudo que aqueles 1.800 por mês teriam virado se estivessem investidos. Esse é o conceito mais ignorado das finanças: custo de oportunidade. O preço real de uma escolha é aquilo que você abriu mão. Deixa eu botar número nisso. R$ 1.800 por mês, investidos a uma rentabilidade realista, em 5 anos passam de R$ 100 mil em 10 anos, com os juros compostos trabalhando em cima dos juros. Isso não dobra, vira muito mais. Então, quando o Marcos comprou o SUV, o preço real não foi a parcela. Foi a casa de praia que ele nunca vai ter. Foi a aposentadoria que ele empurrou para frente. Da próxima vez que você for parcelar algo grande, não pensa só na parcela. Pensa no que essa parcela poderia construir em 10 anos. A parcela é o que o status custa hoje. O custo de oportunidade é o que ele custa para o seu futuro. E esse é sempre o preço mais caro. E aqui a gente fecha o círculo que abriu lá no semáforo. Existe um estudo clássico americano chamado O Milionário Mora ao Lado. A descoberta chocou todo mundo. A maioria dos milionários de verdade não mora em mansão nem dirige carro de luxo. Eles vivem de forma comum, discreta. Eles entenderam uma coisa: cada real gasto para impressionar os outros é um real que sai do patrimônio. Parecer pobre, ou melhor, parecer comum, não é fracasso. Para muita gente que enriqueceu, foi a estratégia. Enquanto o vizinho gastava para parecer rico, eles guardavam para ser. Silenciosamente. Não é sobre viver miserável. É sobre parar de pagar caro pela opinião de gente que nem liga para você. Pensa bem, aquela troca de carro para impressionar o pessoal do trabalho. Aquele jantar caro para postar. Quanto daquilo foi para Voqui e quanto foi para a plateia? A plateia esquece em 5 minutos. A dívida, não. Quem entende isso compra a liberdade em vez de comprar aplausos. E descobre que a liberdade é silenciosa e muito mais gostosa que o aplauso. Lembra do Marcos e da Júlia? Vamos adiantar a fita 10 anos.
O Marcos trocou de carro mais 2 vezes nesse período. Sempre financiado, sempre o modelo do momento. Por fora, a vida dele sempre pareceu boa, mas a cada troca ele recomeçava a dívida do zero. Em 10 anos, ele pagou centenas de milhares de reais em parcelas e juros, e hoje o patrimônio dele é basicamente o carro que ainda está financiando. Ele ganha bem. E continua preso ao próximo dia 5. A Júlia continuou discreta. O carro dela nunca impressionou ninguém. Mas aqueles aportes, repetidos todo mês por 10 anos, viraram um patrimônio que hoje rende sozinho. Ela não precisa mais trabalhar com medo. Tem reserva, tem opções, tem liberdade para dizer não. A Júlia ficou rica. Só que ninguém nunca viu. E aqui vem a parte que dói. Se você juntasse os dois hoje numa mesa, o Marcos ainda pareceria o mais bem-sucedido. Carro melhor, relógio melhor, história melhor para contar. As pessoas na mesa olhariam para ele com admiração e para Júlia com pena. E estariam todas erradas. Porque o sucesso financeiro é a única competição em que o placar é secreto. O vencedor quase nunca é quem parece. É quem tem. E quem tem, em geral, não faz questão de mostrar. Pense em quantas vezes na sua vida você já olhou para alguém e assumiu que aquela pessoa estava ganhando o jogo só pela aparência. Talvez estivesse. Talvez fosse um Marcos. A real é que você nunca vai saber pelo lado de fora. E é por isso que comparar a sua vida com a aparência dos outros é o pior negócio que existe. E aqui é o ponto que eu não quero que você esqueça. A diferença entre os dois não foi sorte. Não foi salário. Não foi um deles ser mais inteligente ou ter mais caráter. Foi matemática e hábito repetidos no tempo. Foram 6 movimentos, R$ 1 de cada vez. O Marcos passou 10 anos parecendo rico. A Júlia passou 10 anos ficando rica. E todo mês, lá atrás, os dois tiveram exatamente a mesma escolha que você vai ter quando seu salário cair. Então, da próxima vez que você ver aquele SUV zero do lado do popular velho no semáforo, lembra, você não tem ideia de quem ali é rico. Aparência é a coisa mais fácil de fingir e a mais cara de manter. Riqueza de verdade é quieta. É o que sobra quando ninguém está olhando. Você não precisa escolher entre os dois hoje. Você só precisa começar a fazer a pergunta certa: isso me deixa mais rico ou só me faz parecer? Olha, para fazer qualquer um desses 6 movimentos na prática, tem um primeiro passo chato e inevitável. Você precisa enxergar para onde o seu dinheiro está indo. Sem isso, não dá para pagar-se primeiro nem medir patrimônio. Eu uso o Finanzo Pro para isso. É um app brasileiro, simples, que te ajuda a ver seus gastos com clareza. Não vende curso, não promete que você vai ficar rico. Só te ajuda a enxergar. O link está na descrição. Se esse vídeo fez sentido, faz uma coisa por você. Salva para rever no próximo dia 5, quando o salário cair. Compartilha com aquele amigo que está confundindo parecer com ser. E se inscreve, que aqui a gente fala de dinheiro sem jargão. Até a próxima.